que a educação financeira é importante nas nossas vidas, todo mundo sabe, né? Tem gente que ainda quer discordar disso, né? O que não faz sentido. Porém, um amigo meu fez uma pergunta, né? E me fez refletir para postar um vídeo para vocês, porque faz muito tempo que eu não posto um conteúdo sobre investimentos aqui, sobre finanças, educação financeira, dinheiro. Fala aí, seus dependentes, tudo bem? Meu nome é Douglas, agora são 6 horas da tarde, estou preparando esse conteúdo aqui que me veio na minha cabeça, porque ontem de noite um amigo meu me perguntou o seguinte: fiz meu primeiro aporte em CDI, mas queria tua opinião se é preferível a médio prazo botar no CDI, FII ou começar no mercado de ações. Eu vou responder essa pergunta começando com a primeira frase dele, primeira sentença. Fiz meu primeiro aporte em CDI. O que é o CDI? O CDI é um certificado de depósito interbancário. Ele é apenas um indexador. É uma taxa que vai render aquele investimento. Então você não consegue investir em CDI. Você consegue investir em alguma coisa que rende o CDI, entendeu? O que normalmente rende o CDI? CDB, aí ele pode ter se confundido um pouquinho, né, com CDB com CDI. CDB é o quê? É um certificado de depósito bancário. Então você empresta dinheiro para o banco e ele te devolve com os juros acumulados. LCI, debenture, LCA podem também render o CDI, né? E como é que funciona esse rendimento do CDI? Às vezes o investimento, por exemplo, vamos investir em CDB, tá? Vou investir em CDB com, sei lá, num CDB. Vamos investir num CDB e o rendimento dele pode ser 100% do CDI, pode ser 90% do CDI, 120% do CDI. Nesse caso dele, foi 250% do CDI. Vamos lá. Quanto é que rende 100% do CDI? Vamos colocar para entender 100% assim. Rende a mesma coisa que o Tesouro Selic, que é a taxa Selic, perdão, que é a taxa Selic. A taxa Selic hoje está em... Só para não passar a informação errada, vou pesquisar aqui. Taxa Selic hoje, vamos ver. Está em 11,25% ao ano. Então, se tu investir num CDB com 100% do CDI, vai estar rendendo 11,25% ao ano. Se você investir, não faz sentido, tá? Não faz sentido investir em CDB com menos de 100% do CDI. Isso não existe, não é para fazer isso, tá? Não se faz isso. Por quê? Porque existem muitas outras oportunidades. Mas agora, se você vai investir em alguma coisa com 110% CDI, que nem o dele 250% CDI, é muita coisa, né? Então vamos entender como é que funciona isso daí. Por que, que alguns bancos oferecem investimentos com 250% CDI? Para chamar cliente, né? Normalmente esses investimentos ele tem um prazo muito pequeno e como se você passou do ensino médio, deve ter conhecido os juros compostos, deve ter conhecido a matemática. Se não, enfim, vou te mostrar agora. Existe um cálculo, né, dos juros compostos que mostra que o montante final é igual ao capital inicial vezes, abre parênteses, mais a taxa elevado no tempo. Então, o tempo ele é o fator principal para o montante final ser cada vez maior, né, porque ele está elevado na exponencial. E por que os bancos oferecem um investimento, um rendimento tão grande? Porque eles colocam um prazo muito pequeno e chama muita atenção do pessoal. Nossa, tá rendendo 250% do CDI. Eu vou lá. Então vai lá, chama o cliente, faz o investimento e fica com ele ali, né? Enfim, esse tipo de investimento é melhor que nada, com certeza. Então, só finalizando essa parte aí do aporte no CDI, então ele fez um aporte provavelmente em CDB, que rendeu o CDI em 250%. Mas queria saber tua opinião se é preferível a médio prazo colocar no CDI, no CDB no caso, né? Fundo imobiliário, FII ou mercado de ações. Vamos lá. O que é o bom? O CDB eu já expliquei,
certificados de depósito bancário. Você empresta dinheiro para o banco e ele te devolve com juros. Então, ao invés de você emprestar dinheiro para o banco e depois, perdão, ao invés do banco emprestar dinheiro para ti e tu vai ter que pagar com valores, com acréscimos de juros, você vai emprestar dinheiro para o banco e o banco vai ter que te pagar com juros, entendeu? Então você sai ganhando nessa. Por isso que investimento é incrível, né? Fundo imobiliário, FII, a sigla é FII, Fundo de Investimento Imobiliário. É um fundo que investe em imóveis, tá? Então você vai colocar dinheiro num fundo que vai investir em alguns imóveis para ti. Você é indiretamente cotista desse fundo, tá? E você é indiretamente dono, proprietário daquele fundo, uma partezinha, né? Os fundos, eles ganham dinheiro com os aluguéis ou vendas dos imóveis deles, né? Eles têm galpões logísticos, pode ter shoppings, lajes corporativas. Então, esse tipo de investimento está alinhado, está inserido na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é um mercado de onde tu pode comprar empresas e fundos imobiliários, digamos assim, né? De modo geral. Existem muitas outras coisas, né? Commodities, tem um mercado futuro, tem opções, enfim, aí entra muitas outras coisas. Mas, basicamente, é um mercado onde tu consegue comprar ações e fundos imobiliários. Não é muito diferente do mercado que você vai para comprar comida, comida, alimentos, enfim. A Bolsa de Valores é um local onde a que a gente chama de renda variável, tá? É um lugar onde tem muita volatilidade, oscilações. Então, você pode investir hoje um dinheiro e daqui a um mês ele tá rendendo mais de 50%, como também pode estar perdendo mais de 50%. Então, não tem porquê você colocar um dinheiro que você sabe que tem que resgatar a médio prazo. O que é médio prazo? Não sei, pra mim médio prazo, 3 anos. Pra mim médio prazo é isso. Longo prazo é infinito, sei lá. Médio prazo pra mim é uns 3 anos, assim. Então, se eu vou ter que resgatar esse dinheiro daqui a 3 anos, por que eu vou colocar o meu dinheiro num lugar onde eu não tenho certeza se eu vou estar com aquele dinheiro ainda, ou se eu vou estar com menos, ou se eu vou estar com mais? É tão incerto a chegar nesse ponto. Então, não faz sentido colocar dinheiro a médio prazo, sabendo que você vai resgatar esse dinheiro no, na bolsa de valores, tá? Nos fundos imobiliários. E quem diga mais no mercado de ações, né? Ações, quando tu compra ações, tu vira indiretamente sócio daquele negócio, né? Sócio minoritário. Você compra uma partezinha da empresa. Então, mesma coisa, mesma lógica. Não faz sentido você colocar dinheiro na bolsa de valores se você vai resgatar esse dinheiro. A bolsa de valores ela serve para criar patrimônio, para acumular patrimônio, para preservar seu patrimônio e para, consequentemente, se você investir em boas empresas e em bons fundos imobiliários, de fazer uma diversificação legal, multiplicar o seu patrimônio. É para isso que serve. Não é trade, não é ficar comprando e vendendo ações no mesmo dia, ou ficar rodando a carteira toda hora, ficar comprando e vendendo, subiu, vende, compra de novo, caiu, compra, subiu, vende. Não é assim que funciona, tá? Muita gente entende errado isso. Então, queria saber na tua opinião se é preferível colocar a médio prazo, colocar num CDB, fundo imobiliário ou mercado de ações. Eu vou fazer um resumão agora, total, para acabar com isso, tá? Para você de fato entender isso. Se você tem dinheiro que você vai resgatar esse dinheiro, tanto a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo,
você coloca em renda fixa, em CDB, em LCI, em LCA, em investimentos em tesouro direto, tesouro IPCA, tesouro prefixado, tesouro Selic. Você não coloca esse dinheiro em renda variável. Você não coloca em fundo imobiliário, você não coloca em mercado de ações, porque existe uma volatilidade muito grande, uma incerteza muito grande de que você vai conseguir ter esse retorno que você deseja. Caso você não queira resgatar esse dinheiro, caso você queira ficar acumulando, talvez não pensando exatamente em aposentadoria, mas o meu objetivo, que eu invisto na Bolsa de Valores, é a aposentadoria, é gerar renda passiva através dos investimentos, é multiplicar, é conservar meu patrimônio. Exatamente essa visão que eu passo para todo mundo que pede conselhos sobre investimento, entende? Então, se você não tem um prazo definido para resgatar esse dinheiro, pode optar por renda variável também, tá? Aqui no Brasil é muito bom a renda fixa, é muito bom a renda fixa. Muitos estudos são lá dos Estados Unidos, só que a realidade é diferente. Eu tive que aprender isso com o tempo, porque eu acreditava que a melhor opção era 100% em renda variável, 100% na bolsa de valores. Só que a renda fixa aqui no Brasil ela é muito atrativa. Você consegue um retorno relativamente legal com pouco risco. Então, eu recomendo vocês estudarem sobre o Tesouro Selic, sobre o Tesouro Direto, de modo geral, o programa, né, do governo, sobre CDB, estudem sobre ações, fundos imobiliários, que vocês vão conseguir no futuro construir, né, um futuro sólido, um futuro bacana. E olha só que interessante, para quem não sabe, eu tenho um livro. Eu tenho um livro onde eu escrevi um capítulo exatamente sobre esses investimentos. Se você ler esse livro, você vai conseguir entender muito isso aqui, o que eu tô falando, tá ligado? Então, se você quiser comprar, tá aqui na descrição o livro, tá? É o livro digital com mais 4 materiais inclusos no pacote sobre como começar a investir, como analisar uma empresa na bolsa de valores usando uma análise fundamentalista. Outro material sobre como montar uma carteira de investimentos para o longo prazo e o que não pode faltar, uma coisa super importante para vocês, que é a organização financeira. Então ali tem uma planilha de controle financeiro para você conseguir ter esse controle de quanto que entra e quanto que sai do seu fluxo de caixa. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês tinham essa noção? Comenta aí se vocês tinham essa noção sobre os investimentos. Qual é o seu nível de conhecimento sobre investimento? Você já tem investido um dinheiro aí? Você pensa no seu futuro? Eu quero saber de vocês. Eu quero saber quem é que me acompanha, que está na busca de conseguir um futuro melhor. Um futuro mais independente. Certo? Tem outros vídeos aqui no canal falando sobre investimentos. E eu recomendo. Esse livro aqui foi uma pérola, um ouro jogado aí pelo mundo. E eu super recomendo. Aqui eu falo sobre investimentos para construção de patrimônio, tá? Aqui eu falo sobre ações, fundos imobiliários, tesouro IPCA, eu falo sobre previdência privada, eu falo sobre imóveis, eu falo sobre como montar carteira de investimento também, eu falo sobre... nem lembro mais o que eu falo sobre, mas eu falo sobre bastante coisa em um capítulo. E aqui tem muitas outras coisas também, mais sobre investimento. Super recomendo, certo? Seu eu do futuro te agradece. Sejam independentes. Valeu.